Meus queridos, uma ótima noite a todos. Espero que vocês tenham descansado bem hoje à tarde, para estarmos dispostos e atentos àquilo que o Senhor há de nos falar por meio da sua palavra nessa noite. Conforme eu prometi, hoje pela manhã, hoje nós iniciaremos mais uma série de exposições. Na semana passada, começamos a expor a Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje à noite daremos início a uma série de exposições agora no Antigo Testamento, no livro de Ruth. Eu peço que vocês abram lá, Ruth. Eu pedi aos irmãos pela manhã que lessem todo o livro. Eu espero que todos tenham conseguido para ter um proveito maior da nossa exposição. Livro de Ruth, capítulo 1. Faremos a leitura no capítulo 1, do versículo 1. Eis que nos diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Vamos orar? Pedir ao Senhor, então, que esclareça para nós a sua palavra. Oremos. Senhor bondoso, nós louvamos o teu nome, porque em toda a palavra do Senhor vemos os rastros da tua graça, da tua misericórdia, da tua bela história de amor para com o teu povo. E agora, Pai, que daremos início a esse empreendimento, essa série de exposições no livro de Ruth. Nós te pedimos, nos faz ver a beleza do Evangelho de Cristo por meio desse livro. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, primeiro eu quero falar exatamente qual é a nossa proposta a partir de hoje nas exposições aqui do livro de Ruth. O que nós teremos hoje é um sermão introdutório para entendermos o livro de Ruth, o seu papel dentro do todo da Bíblia, por que esse livro está aqui. Então, nosso objetivo hoje será, primeiro, entender o conteúdo desse livro e a teologia que está presente nele, bem como entendermos como que nós, que estamos em Cristo, tanto tempo depois que esse livro foi escrito, como que esse livro se relaciona conosco, o que ele fala para a gente. Esse tipo de exposição, onde nós focamos muito mais na teologia do livro do que propriamente em uma parte do texto, é algo que tem sido seguido por muitos servos de Deus, e eu creio que é uma forma sábia de darmos início a uma nova série de exposições. Então, esse é um método um pouco diferente daqueles que os irmãos estão acostumados a ver quando eu faço. Geralmente eu vou versículo a versículo, parte a parte, mas hoje então eu vou fazer uma exposição da teologia do texto. Antes de começarmos a nossa exposição propriamente dito, é interessante ver o contexto em que esse livro é apresentado dentro do cânon hebraico, porque nós temos ele sendo apresentado em um momento de relatos históricos. Ele vem logo de Juízes, Ruth, 1 Samuel. Mas quando nós lidamos, por exemplo, com o cânon hebraico, com a ordem dos livros, do livro dos judeus, esse livro vem em um momento diferente. Ele vem logo antes, ou melhor, vem logo depois de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Então, é interessante isso. O texto fala da mulher virtuosa em Provérbios 31 e logo depois apresenta Ruth, a serva de Deus, a mulher virtuosa. Bem, meus queridos, diante dessas informações prévias, vamos dar início a esse nosso empreendimento na exposição desse livro. Algo que constantemente pode ser percebido nos livros e nos filmes que assistimos é a presença de um romance, uma história de amor. Esse romance parece que dá cor, beleza e entusiasmo pela história que estamos acompanhando, especialmente as irmãs. Elas gostam das histórias de amores que estão ali rolando no filme, no livro. Aqueles que já assistiram filmes de super-heróis, como, por exemplo, Homem de Ferro, Super-Homem, Homem-Aranha, já perceberam sempre a presença da história de amor entre o protagonista e uma mulher. Apesar dessa presença, dessa história de amor que é exposta, vemos que o plano maior da história do filme é o fato de que o super-herói tem um papel difícil de salvar o mundo ou salvar a sua cidade.
A presença desse romance nos mostra que uma história de amor, especialmente quando envolve um drama, mexe conosco. Entretanto, nós não podemos esquecer que aquilo que é o ponto principal da história, que faz o protagonista ser considerado um super-herói, é o fato de que ele salva pessoas por meio de um ato heróico. Está presente ali a história de amor, mas ali não é tudo. Há muito mais a ser visto naquela história. E hoje nós iniciaremos a exposição de um livro que conta uma bela história de amor. Tem também um romance aqui. Entretanto, ao expormos esse livro, nós não podemos esquecer que a essência do enredo dessa história não é mostrar primariamente a história de amor descrita aqui. Antes, devemos lidar com o livro de Ruth, sabendo que o foco dessa narrativa é destacar como Deus está promovendo, por meio da sua providência, os meios para a salvação de pecadores. Para que possamos entender como que se dá esse fato, será necessário responder 3 perguntas. E são justamente essas 3 perguntas que são a divisão da nossa exposição de hoje. E as 3 perguntas são: sobre o que trata o livro de Ruth? Em segundo lugar, quais as circunstâncias históricas em que se deram os eventos narrados nesse livro? E a terceira e última pergunta que buscaremos responder é: como que nós, que estamos em Cristo, devemos nos relacionar com esse livro? Diante, então, dessas 3 perguntas, vamos caminhar na nossa exposição. Vejamos, então, a primeira pergunta, sobre o que trata o livro de Ruth. Para responder essa pergunta, eu espero que você não se importe com spoiler, ou seja, informação prévia sobre aquilo que vai acontecer no restante da história. Mas, na verdade, eu espero que todos aqui conheçam bem essa história descrita aqui. Saiba como essa história termina. Por isso, que não terei temores, desde hoje, de falar para vocês sobre o final dessa história. Em síntese, de maneira objetiva, o livro de Ruth narra a história de lutas e crises enfrentadas por uma mulher moabita chamada Ruth. E essa informação nos leva a outras perguntas. Por exemplo, uma mulher moabita? Quem são esses moabitas ou povo de Moabe de quem essa mulher faz parte? Bem, o povo de Moabe, na verdade, são antigos inimigos de Israel. Esse era um povo idólatra que adorava o deus Quemós, como nós vemos lá em Números 21, 29. Eles não serviam ao verdadeiro Deus que havia sido revelado em Israel. E a história de Israel, com Moabe, era complicada. E nós podemos destacar 3 eventos que mostram como que essa relação entre o povo de Israel e os moabitas era muito tensa. Primeiro, o povo de Moabe dificultou o caminho dos israelitas quando eles peregrinavam do Egito para a Terra Prometida. Esse povo de Moabe são mesmos daqueles lá da história sobre Balaão. Se lembram? A mula fala com Balaão? É o mesmo povo. Balaão, na verdade, foi contratado pelo rei de Moabe, Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. E o motivo para isso é que o rei de Moabe estava com medo do povo de Israel, que tinha um Deus que havia derrotado os deuses dos egípcios e até mesmo outras nações. Ainda nesse contexto histórico, lá em Números 25, vemos que esse mesmo povo, o povo de Moabe, fez com que os filhos de Israel cometessem prostituição com as mulheres da sua terra. Isso fez com que Israel sofresse uma praga que fez com que 24 mil homens israelitas morressem. Posteriormente, vemos que os moabitas oprimiram os israelitas no período dos juízes, lá no templo do seu rei Eglon. É o que nós vemos lá em Juízes 3, versículos 12 a 30. Esse rei encontra o seu fim nas mãos de Eude, o canhoto, juiz de Israel. E ao me referir a esses 3 eventos históricos, eu quero que vocês percebam que falar da história de uma moabita, nós estamos nos referindo a uma pessoa que fazia parte de uma nação que era inimiga do povo da aliança, completamente alheia aos pactos e os termos da aliança entre Deus e Israel. Isso nos leva, então, a uma segunda pergunta. O que a história de uma mulher moabita, que não faz parte do povo de Deus, tem a ensinar para nós? É um povo inimigo. O que essa história dessa mulher tem a falar para nós? A questão é que essa jovem moabita, Ruth, se casa com um israelita. É o que nós vemos no capítulo 1, versículo 4. Porém, tragicamente, o seu marido morre sem lhe deixar filhos. Fato que deixa ela vulnerável e desprotegida como uma viúva. É o que nós vemos no capítulo 1, versículo 5. Nesse contexto de crise, ela se apega à sua sogra Noemi, que havia perdido seus 2 filhos e marido. Noemi, então, chega a propor para Ruth
que ela volte para sua família. É o que nós vemos lá no capítulo 11, versículos 8 a 13. Para que então, voltando para Moabe, ela pudesse casar com algum parente, algum moabita ali. E é nesse contexto que Ruth demonstra uma profunda devoção ao Deus de Israel, a quem sua sogra servia. E ela faz uma pública profissão de fé para sua sogra. Ela fala: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Já nesse momento, Ruth demonstra que a prioridade dela era servir ao Deus de Israel que ela havia conhecido, bem como fazer parte daquele povo. Ruth e a sua sogra Noemi vão morar em Belém, terra de onde Noemi havia saído junto com seu marido e seus 2 filhos. Depois de algum tempo, Ruth se casa de novo com um parente de seu primo, de seu primeiro marido, que foi Boaz. E essa união, então, por meio dessa união, o Senhor lhe dá o privilégio de ser mãe. Se a história acabasse aqui, já seria uma grande lição sobre a forma como o Senhor conduz a vida de algumas pessoas, mudando a sorte delas e restaurando a sua vida que está em meio à amargura. Certamente seria uma bela história de como uma mulher moabita que vai morar na terra prometida se entrega ao Deus verdadeiro e encontra a redenção no Deus de Israel. Porém, a história de Ruth não se encerra necessariamente com o fim do livro e com a sua morte. Por causa do segundo casamento de Ruth, Ruth se torna, então, a bisavó do rei Davi. É o que nós vemos aqui no capítulo 4, os versículos 17 e 22. E depois, lembram-se quando vocês começam a ler o Novo Testamento, que tem lá uma genealogia, e tem a genealogia de Mateus, você fica perguntando, para que esse negócio lá? O nome de Ruth está lá. Ruth, um dos ascendentes do nosso Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, meus queridos, o livro de Ruth serve como uma ponte histórica entre o livro dos Juízes e o de 1 Samuel, onde se inicia o período dos reis. É em 1 Samuel que surge a figura de Davi, o principal rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Ao descrever Ruth como parte da família de quem descende o rei Davi, 2 coisas se destacam. Primeiro, a presença de uma não-israelita na descendência do rei de Israel. O livro de Ruth nos mostra a possibilidade de reconciliação para os estrangeiros que buscam abrigo debaixo das asas do Deus vivo. Mas, em segundo lugar, acima de tudo, a genealogia de Cristo, descendente de Davi, que se assenta perpetuamente sobre o trono e rege o povo de Deus e todo o universo. Este segundo ponto, queridos, nos mostra que ao lidar com o livro de Ruth, estamos tratando diretamente com o desenvolvimento da história da redenção. Os irmãos que têm acompanhado as aulas de escola bíblica dominical estão familiarizados com 2 expressões. A revelação de Deus, ela é progressiva e ela é orgânica. A semente está desabrochando. A figura do Redentor está chegando. E a gente começa a entender quem foram os avós, bisavós do Redentor. Isso nos testifica, querido, as palavras do Senhor Jesus Cristo, que fala que os salmos, a lei e os profetas testificam dele. Ou seja, todo o Antigo Testamento é um prenúncio e a descrição de um belo enredo que apontava para a gloriosa chegada do Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Muitos podem ler esse livro pensando em Noemi, Boaz ou Ruth como sendo os protagonistas. Em certa medida, esse livro é sobre todas essas pessoas. Mas, acima de tudo, esse livro é sobre o Deus soberano que promove o bem e a redenção do seu povo, preparando tudo em sua providência para a chegada de Cristo e para a salvação dos pecadores. Chegamos então na nossa segunda pergunta. Entendemos o que se trata aqui nesse livro. Mas, em segundo lugar, quais as circunstâncias históricas em que se deram os eventos narrados nesse livro? A primeira afirmação que encontramos aqui no livro de Ruth é justamente isso. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então, o pano de fundo histórico para a narrativa desse livro é o período em que os juízes julgavam Israel. E, meus queridos, esse período da história de Israel é descrito lá no livro de Juízes, livro esse que aparece na Bíblia imediatamente antes do livro de Ruth. Então, estamos nos referindo aqui a um período aproximadamente 1000 a 1200 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás. E nós vamos entender um pouco melhor como que Israel chegou nesse momento histórico. Como que a história do povo de Israel se desenvolveu até chegar no dia dos juízes. Como sabemos,
Senhor Deus libertou os israelitas sob a liderança de Moisés. Após o período do deserto, o Senhor falou para Moisés que ele não iria entrar na terra prometida. E Moisés morreu antes da entrada na terra. É nesse momento que o Senhor levantou Josué para suceder Moisés e conduziu os israelitas na campanha de conquista da terra. Após a morte de Josué e a conquista da terra prometida, não vemos mais uma liderança unificadora em Israel, tal como aconteceu no período de Moisés e no período de Josué. E uma das consequências disso é que Israel começou a viver um período de instabilidade, tanto política como religiosa. Eles já estavam na terra prometida, entretanto parece que eles já haviam esquecido de quem os havia retirado da terra do Egito e o levado para aquela terra, para a terra prometida. Ao falarmos do período dos juízes, certamente estamos nos referindo a um dos períodos mais turbulentos na história do povo de Israel. Esse período durou algo em torno de 350 anos, e esse período começou com a morte de Josué e termina com a coroação de Saul. A instabilidade política de Israel nesse período se dava devido à instabilidade religiosa do povo. Nós podemos pensar que é o contrário, né? A instabilidade política levou à instabilidade religiosa. Mas é justamente ao contrário. A instabilidade religiosa levou à instabilidade política. E por vezes, nesse mesmo período, vemos Israel com uma vida de descaso para com o Senhor. Algo estranho que vemos nesse período é que Israel entrou em uma prática de idolatria em relação aos falsos deuses dos povos que eles haviam subjugado ao entrar na terra prometida. E percebam, esse é um processo estranho. Porque geralmente as nações conquistadas tendem a começar a servir os deuses das nações que lhes dominou. Mas o caso de Israel foi o contrário. Eles começaram a servir os deuses dos povos que eles haviam conquistado. Vemos que Israel então começou a se misturar com esses povos. E como consequência dessa idolatria, o Senhor levantava nações inimigas para subjugar Israel. E ao serem colocados pelo Senhor nessa condição de opressão política, Israel reconhecia o seu pecado e o Senhor levantava então um juiz para os libertar. Entretanto, podemos perceber que essa volta para Deus era algo superficial, pois o povo buscava Deus apenas para ser livre das suas angústias, mas após o livramento, eles voltavam para a idolatria. E é importante que fique claro, irmãos, que quando nós estamos falando de juízes, devemos entender essa palavra de uma maneira melhor. Devemos entender essa palavra como sendo um libertador. Porque o papel dos juízes não era apropriadamente como os dos juízes dos nossos dias, mas o papel deles era de libertar o povo de Israel de uma situação de opressão em relação a outra nação. Então não seria estranho falarmos de libertadores de Israel ao invés de juízes de Israel. Bem, o livro de Juízes é marcado por uma fase que se repete algumas vezes no livro, uma espécie de coro que possivelmente você se lembra. Naqueles dias não havia rei em Israel. Aparece lá em Juízes 17, 6, 21, 25, 18, versículo 1, 19, versículo 1. E por duas vezes, esse coro é completado com a seguinte informação: cada qual fazia o que se achava mais reto. Ou seja, cada um era lei para si mesmo. Não fazia exatamente o que o Senhor desejava para o seu povo. Meus irmãos, o período em que Ruth viveu nos faz lembrar muito dos nossos dias. Porque as pessoas têm vivido assim. A verdade e o justo se tornaram conceitos vazios e destituídos de valor. Cada um faz o que acha mais reto. Não se meta na minha vida. Não se intrometa. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas regras. E no meio dessa confusão toda, surge a história descrita no livro de Ruth. E ao fazermos uma análise comparativa entre o livro de Juízes e o de Ruth, é interessante perceber meio que um contraste entre esses dois livros. No livro de Juízes, é exposto a oscilação espiritual do povo de Deus, Israel, e como Deus os punia pela instrumentalidade de nações estrangeiras para que seu povo se voltasse para ele. Em contrapartida, é interessante perceber que o livro de Ruth descreve as bênçãos recebidas por uma mulher estrangeira, quando ela se voltava ao Senhor e se torna parte do seu povo. Este fato, queridos, nos mostra que as bênçãos de Deus estão sobre os que o servem verdadeiramente ao Senhor, e não apenas sobre aqueles que fazem parte da igreja visível. E é justamente nesse período dos juízes, em que houve muitas histórias,
que o Senhor pensou uma história. 350 anos, irmãos. Quantas coisas acontecem em 350 anos? Quantas narrativas? Quantas coisas poderiam ser contadas? Mas o Senhor, na sua providência, pensou uma história. A história de uma família específica. E criou um livro inteiro para detalhar a história desses indivíduos. Dentre as várias famílias que viviam em Israel, uma família foi selecionada. Então chegamos na terceira parte da nossa exposição, em que nós buscaremos responder a seguinte pergunta. Ok, uma história antiga, entendi a história dessa mulher, uma avó muito antiga lá, mas como que nós, que estamos em Cristo, devemos nos relacionar com esse livro? Nesse livro curto de Ruth, vemos uma história de drama e amor. Porém, a história de Ruth e Boaz vai muito além de ser apenas uma história de amor entre um homem e uma mulher. Aqui encontramos uma história, primeiro, de providência. Se você ler todo o livro de Ruth, você vai perceber como que Deus está regendo todo o desenrolar da história. Cada ponto, cada evento, cada coisa, a boa mão do Senhor, em sua boa providência, está conduzindo tudo. Nós encontramos nessa história também a graça de Deus, como que uma mulher desfavorecida, ela é abençoada pelo Senhor. Mas acima de tudo, nessa história, vemos uma história de redenção. Uma estrangeira, uma inimiga, uma moabita, foi morar em uma terra que não pertencia a ela. Ela foi morar na terra prometida. Foi para lá, para servir o verdadeiro Deus. Aqui, queridos, temos uma história real, com gente de carne e osso. Gente que tem uma história assim como a minha e a sua. E vemos nesse livro como que Deus age profundamente no coração dos homens, nas circunstâncias, mas acima de tudo, como ele estava movendo, desde a antiguidade, a história da redenção. Vemos nesse livro o Senhor conduzindo a história para que a semente santa daquele que iria esmagar a cabeça da antiga serpente continuasse, mesmo em meio às baixíssimas probabilidades dentro da perspectiva humana de que isso aconteça. Geralmente as pessoas tendem a chorar quando leem uma história de amor. E o livro de Ruth é assim, sobre uma história de amor que nos faz chorar. A história de amor descrita no livro de Ruth é uma pequena parte de uma história de amor ainda maior. O livro de Ruth, queridos, é acima de tudo uma história do amor de Deus para com seu povo. De como que ele estava preparando tudo para a chegada do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se perdermos esse ponto de vista na nossa leitura, faremos então uma compreensão deficiente. Não faremos justiça àquilo que o livro realmente se propõe a nos apresentar. O livro de Ruth é uma história real, que ilustra a forma como Deus age na história pelo bem do seu povo. Sobre esse livro, ainda vale destacar que em uma sociedade antiga, marcada pelo domínio de homens, em que a descrição da manutenção da semente santa está com eles. Lembram-se? Aqui no Antigo Testamento conta a história de Abraão, de Isaac, Jacó. São homens o tempo todo. Mas aqui é diferente. São mulheres. As personagens centrais desse livro são duas mulheres, Ruth e Noemi. Elas são descritas, sim, como mulheres verdadeiramente fortes, que desafiam as crises e agem com fé na providência do Senhor. Vocês acham que feminismo hoje ensina que a mulher é forte? É porque elas não conhecem a história de Ruth. É porque elas não conhecem a bela história de amor de Ruth e Boaz, do Redentor, do Resgatador. Esse fato nos mostra, queridos, a beleza na vida de mulheres que têm a sua fé robusta, que desejam servir ao Senhor, mesmo em meio a dias ruins. Eu creio que diante dessas informações, estamos devidamente introduzidos a esse livro. E podemos ver a glória do nosso Salvador por meio desse livro. E aqui, meus queridos, eu quero concluir a exposição introdutória desse livro com 5 aplicações. Geralmente são 4, hoje vai ser um pouco diferente, serão 5. A primeira lição que esse livro como um todo nos mostra é que mesmo em dias conturbados, devemos confiar na providência e governo de Deus, do Deus que rege a história para o bem do seu povo. Aqueles dias de Ruth
Eram dias de confusão e desordem. Os dias dos juízes, lembram-se? Cada um fazia o que queria. Não havia rei em Israel. Mas isso não impediu que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em meio a todo esse caos, estivesse trabalhando para o bem do seu povo. Deus não precisa do governante A ou do governante B para fazer o bem ao seu povo. Lembram-se, no primeiro século, quantos imperadores perseguiram os cristãos e Deus estava fazendo o bem ao seu povo. Por isso, confie em Deus. De que, mesmo em meio ao caos, Deus está trabalhando para o seu bem e para o bem do seu povo. Lembram-se de Isaías, capítulo 66, versículo 4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu querido e minha querida, eu não sei por qual problema você tem passado, qual dificuldade, mas o livro de Ruth é uma prova concreta de que podemos confiar no governo providencial do Deus que trabalha em seu favor, tal como ele fez na vida de Ruth. Ruth perde o seu marido, sai de perto de seus familiares, vai como que mendigar na terra de um estranho. E em tudo isso, Deus estava fazendo bem para aquela mulher, mostrando para ela qual era o verdadeiro Deus, mostrando para ela que lá ela haveria de conhecer o Redentor. Mas em segundo lugar, é uma aplicação bem vinculada ao nosso texto, à nossa primeira aplicação. Em dias conturbados, devemos nos alimentar com a convicção da ação redentora de Deus em favor do seu povo. Eu vou repetir. Em dias conturbados, devemos nos alimentar com a convicção da ação redentora de Deus em favor do seu povo. E a primeira aplicação eu trouxe algo mais pontual, algo mais particular para a nossa vida de maneira individual. Aqui eu estou falando de um aspecto mais macro. Nós também vivemos em um mundo que apresenta uma aparente calamidade, tal como foi nos dias do juízo. Gente, não sou eu que assisto o jornal e fico dizendo, meu Deus do céu, o mundo está de cabeça para baixo. Não tem um rei que preste aqui. Irmãos, vocês assistiram o debate? Que tragédia, irmãos. Que tragédia. Um governante que preste. Difícil encontrar. Não tem rei. Não tem um bom rei. Cada um faz o que quer. É minha vida, não se meta. Até dentro da igreja querem viver assim. Não se meta na minha vida. Nós vivemos em um mundo de calamidade, como nos dias de juízes. E isso fica mais latente com o declínio moral dos nossos dias. E no meio de um contexto de tanta confusão do período dos juízes, vemos que o pano de fundo é a história da redenção. Os eventos descritos nesse livro conduziram para a primeira vinda de Cristo. Assim como o Senhor governa a história e fez com que Cristo viesse a primeira vez, em meio a toda aquela confusão, ele ainda governa a história. E ele está conduzindo todos os eventos em um mundo em desordem para que Cristo venha a segunda vez. Tempo dos juízes, desordem. E Deus está trabalhando na redenção do seu povo. Os nossos dias, quanta imoralidade, quanta coisa errada. E Deus está trabalhando para a redenção do seu povo. Se na primeira vez, nos dias de Ruth, aquilo nos apontava para a chegada de Cristo, a desordem de hoje também aponta para os dias de Cristo. Assim como nos dias de Ruth, em que clamavam, não há um rei que possa restaurar todas as coisas, não há um rei que possa resolver as coisas, não há um rei que possa estabelecer uma lei justa. Nós vivemos assim hoje e nós clamamos, ora vem, Rei dos Reis, vem, Senhor Jesus, porque quando o Senhor vier, ninguém será lei para si mesmo. Ninguém poderá habitar na terra do Senhor se não estiver de acordo com a lei dele. Todos haverão de amar a lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite. Então, meus queridos, você assiste o jornal, tá aquela bagunça, a história da redenção está acontecendo.
À medida que vemos o Estado Islâmico avançando, à medida que vemos o cristianismo sendo encurralado contra a parede, lembre-se sempre, é mais uma trombeta que toca, anunciando que o rei virá. O rei chega e Deus trabalha para a salvação do seu povo. Diante disso, queridos, nós devemos confiar que o nosso Deus está regendo todas as coisas, porque Ele é o grande protagonista da história, o Senhor Jesus, que veio a primeira vez, virá a segunda vez para nos resgatar. A terceira aplicação que eu quero trazer aqui é que nós devemos confiar no Deus que promove conversões improváveis. Eu quero repetir. Devemos confiar no Deus que promove conversões improváveis. Meus queridos, esse livro nos mostra como Deus pode transformar indivíduos de uma raça perversa em seus servos. Devido ao povo que pertencia, os moabitas, era extremamente improvável que Ruth se tornasse parte do povo do pacto e parte da família do Redentor. Entretanto, por meio da sua graça, ele mudou a sorte dessa mulher, fazendo dela uma figura fundamental na história da redenção. Na história da redenção, são mulheres improváveis. Raabe, a prostituta, está lá na genealogia de Cristo. Ruth, a moabita, está na genealogia de Cristo. Isso mostra o agir improvável e surpreendente do Senhor na obra da salvação. E nós devemos ter a certeza de que Deus é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa, até mesmo daquelas que vivem nas condições mais improváveis de conversão. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e vemos a confusão dela, a confusão da vida dela, e nós dizemos, meu Deus, não tem jeito ali, é caso perdido. Ruth não foi caso perdido. Raabe não foi caso perdido. Jacó não foi caso perdido. Você não foi caso perdido. Ore para que o Senhor converta as pessoas que você acha difícil a conversão. O Senhor é aquele que converte moabitas. O Senhor é aquele que converte alcoólatras. O Senhor é aquele que converte drogados. O Senhor é aquele que converte idólatras. Ele rende aos pés dele todos aquele a quem ele quer. Todos aqueles a quem o rei estende o seu cetro de misericórdia são alcançados pela salvação e pela transformação. Em quarto lugar, queridos, devemos lembrar que a nossa vida de fé promoverá impactos profundos na história dos nossos descendentes. E aqui eu quero falar não apenas para os pais. Eu peço que todos estejam bem atentos a isso. A nossa vida de fé promoverá impactos profundos na história dos nossos descendentes. Esse livro nos mostra que a morte dos santos não marca o fim dos impactos da sua história aqui na Terra. Aqui vemos que mesmo após a sua morte, a atitude de fé de Ruth, que abandonou o Deus Quemós e foi servir ao Deus verdadeiro de Israel, impactou a história dos seus descendentes. A verdade é que nós não temos a noção do quanto as nossas atitudes de fé e compromisso de fé com o Senhor irão impactar a vida dos nossos filhos, netos e bisnetos. Meus queridos, a atitude de fé dessa mulher, quando ela disse, o seu Deus é meu Deus, o seu povo é o meu povo, a atitude daquela mulher impactou a vida do seu bisneto, Davi. Davi, que quando ouviu da parte de Deus que dele haveria de vir o descendente, aquele que reinaria para sempre sobre Israel, ele disse, eu não sou digno. Eu sabia que Davi não era digno. Assim como Davi não era digno, Ruth não era digna. Mas estava ali, a semente dela. E quando nós pensamos na doutrina da aliança, devemos estar convictos de que de nós o Senhor gera uma semente santa, ainda que pecaminosa. Meus queridos, por que Abraão, por que os israelitas, e por que nós presbiterianos batizamos os nossos filhos? É uma semente santa. Um filho de um crente não é qualquer um. É um filho da promessa. O filho de Ruth não foi qualquer um. O filho de Davi não foi qualquer um. O filho da jovem Maria não foi qualquer um.
Saiba que muitas vezes a sua atitude de fé, o seu bom testemunho, o seu compromisso será lembrado pelos seus filhos, será lembrado pelos seus netos. Você não tem a mínima noção da onde o seu bom testemunho vai chegar. O mau testemunho chega também, mas você não sabe como que seus netos vão lembrar de você. Meus queridos, eu conheci a mãe do meu pai, a avó. Uma mulher de Deus, uma mulher crente de verdade. Viveu muito longe do Senhor, mas chegou um momento que o Senhor transformou a vida daquela mulher de uma vez por todas. Eu me lembro da minha avó, e ela nem me reconhecia, o meu pai. Ela nem me reconhecia. Mas quantas vezes eu pude ouvir do meu pai testemunho de fé da minha avó? Ela nunca imaginaria, penso eu, ter um neto pastor. Ela nunca viu isso. Ela não viu. Ela morreu, eu era muito pequeno. Você não sabe aonde seu testemunho vai chegar. Você não sabe o efeito do seu bom testemunho para os seus netos, bisnetos. Mas saiba que de você vem uma semente santa. Com Ruth aconteceu isso. Ruth não viu Davi. Ruth não viu o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mas ela pôde contemplar o fruto do seu bom testemunho. Hoje, a nossa irmã Ruth está ao lado do seu, sei lá, mais do que tataraneto, do Senhor Jesus Cristo. Vendo como que a atitude de fé dela, de ir até Israel, servir ao Deus de Israel, mudou a história não apenas dela, mas de todos nós. A história de Ruth mudou a minha vida, mudou a sua vida. Meus queridos, a pergunta que fica é: mas pastor, eu não tive filho. Queria tanto ter um filho. Deus não me deu esse privilégio. Saiba que todos nós somos chamados a termos filhos na fé. Não é à toa que eu, quando aplico essa mensagem para os nossos pequenos, eu digo meus filhos na fé. Eu não tenho a mínima dimensão de onde um sermão meu pode chegar no coração de uma criança dessa. Mas eu sei que são filhos da aliança. Eles estão no culto. Eles estão ouvindo ao Senhor. Deus está falando do jeito deles, ao coração de cada um deles. Mas nós pregamos o Evangelho. E você que não tem filho, você é chamado a ter vários filhos na fé. Olhe para as moças da igreja. Você pode discipular essas moças, orar com elas, orar por elas. Você pode ver essas crianças e ser a tia da EBD. E que essas crianças vão lembrar de você o resto da vida. Vocês, professoras, que estavam aqui ontem, vocês têm filhas, filhos e filhas, e vão lembrar sempre do legado que vocês deixaram. Muitas vezes, um filho biológico não lembra do pai e da mãe. Mas muitas vezes nós lembramos do tio e da tia da EBD, que ensinavam a Bíblia. Vocês têm muitos filhos, e nós somos chamados a ter filhos na fé. Discipule as mais novas, ampare, sustente. Vocês, homens crentes, discipulem os rapazes. Eles precisam conhecer do Evangelho. Eles precisam saber o que é viver com hombridade, com dignidade, com seriedade diante de Deus. Muitas vezes, você vai ver, anos depois, alguém chegando falando para você: naquele dia, a minha vida foi mudada. Meus irmãos, eu estava contando hoje, os nossos irmãos Evandro e Rita, a família dele, sobre como foi a história do meu chamado para o ministério. Eu estava na igreja presbiteriana de Brotas, onde eu era membro, ainda jovem, 15 anos, 14 anos, e tinha um desejo do ministério. Mas eu tinha medo até de apresentar trabalho na escola. Como falar em público na frente de uma igreja? Até que chegou um pastor lá, pastor Robério Basílio. Talvez nenhum de vocês conheça, mas é um dos homens mais brilhantes que eu conheci na minha história. Um homem fiel ao Senhor. Aquele homem, durante 2 anos em que ele esteve ali na igreja de Brotas, ele pregou incansavelmente. Eu me lembro de todas as exposições dele de 1 João. Eu me lembro dele ensinando os 5 pontos do calvinismo. Eu me lembro dele ensinando os símbolos de fé.
Eu me lembro de ensinando como interpretar a Bíblia. Eu guardei tudo isso. Até que chegou um momento que não dava mais para guardar. Ele foi embora da igreja, ele foi morar nos Estados Unidos, foi fazer o seu mestrado. E depois, nunca mais eu tive contato com o pastor Roberto. Anos depois, no meu primeiro ano de ordenado, eu cheguei para ele e disse: pastor, estou aqui porque eu olhava o Senhor, eu te admirava. Ele nunca soube disso. Ele soube naquele dia. Então nós não temos noção de onde chegará o nosso testemunho. Nós não temos noção até onde o que nós fazemos vai chegar. Eu me lembro de um dia especial, um dia de quinta-feira, um dia de culto de doutrina na igreja de Brotas, em que o pastor Roberto estava ensinando um texto e ele ficou na dúvida. Nossa, mas aqui eu não estou lembrando direito. E ele, literalmente, ele disse: irmão, só um minuto. Ele saiu correndo, foi até o gabinete dele e voltou com a Bíblia em grego. E ele foi tirar a dúvida dele mesmo ali com o texto grego. Eu achei aquilo mal barato. Eu disse: eu quero ser como esse homem. Eu quero entender a palavra de Deus desse jeito. E eu quero ensinar a palavra de Deus assim. Eu quero ser perito nas Sagradas Escrituras. E é por isso, irmãos, eu me lembro sempre desse pastor. Sempre. Gostaria muito de trazer ele aqui um dia. Mas ele não sabia o que estava acontecendo no coração de um adolescente, enquanto ele estava ali em um culto de doutrina. E você não sabe o que acontece num acampa dentro. Você não sabe o que acontece em um EBD qualquer. Você não sabe o que acontece em um domingo à noite. Deus está agindo. Por isso, deixe o seu legado na igreja. Tenha filhos e filhas na fé. Esse é o maior legado que você pode ter. Lembram-se o Senhor Jesus? Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. Quem são os meus irmãos, minha mãe? São aqueles que fazem a vontade do Pai. A sua verdadeira família são aqueles que estão aqui. Porque aqueles que vocês têm o laço de sangue, se você não tiver, se essa pessoa não estiver em Cristo, esse laço vai acabar. Mas com o irmãozinho da igreja não vai acabar nunca. Você vai caminhar com ele, não só aqui, nessa jornada aqui na terra, mas é por toda a eternidade. É a sua verdadeira família. São seus verdadeiros amigos. Por isso, meus irmãos e irmãs, pensem no trabalho e no bom testemunho de vocês para a posteridade. O que você vai deixar para essas crianças? O que você deixará para esses adolescentes? Vocês, pais, o testemunho que vocês dão para os seus filhos é: meu pai e minha mãe não faltavam à igreja por nada. Eles amavam o Senhor. Eles liam a palavra de Deus. Meus queridos, é uma das imagens mais fortes que eu tenho do meu pai, quando ele se converteu. Meu pai devorava a Bíblia. O tempo todo, meu pai lia as Sagradas Escrituras. E esse legado, eu quero levar não apenas para mim, mas para os descendentes dele, que ele nem sabe se vai conhecer ou não. Então pense no seu legado futuro. Ruth não conheceu o que aconteceu depois, mas o legado dela, melhor dizendo, aponta para nós hoje. Por causa do testemunho de Ruth, nós estamos aqui hoje. Mas em quinto e último lugar, nós devemos lembrar que o Deus gracioso chama os que não fazem parte do seu povo para entrar em uma relação pactual com ele, para que entrem no seu povo. Esse livro mostra a entrada de uma mulher de origem gentílica no meio do povo de Deus. Isso nos faz lembrar Atos, para a entrada dos gentios no meio do povo de Deus. Vejam, nós éramos estrangeiros e alheios à família de Deus, e éramos por natureza, como diz a Bíblia, filhos da ira. Mas o nosso resgatador, que não é Boaz, veio e nos incluiu da família da aliança. Assim como Boaz incluiu Ruth na família da aliança, o nosso resgatador, o filho de Boaz, o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o nosso resgatador, fez com que fôssemos inseridos numa nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo da promessa. E é diante dessa realidade, eu quero convidar você, meu amigo ou minha amiga que está aqui conosco, que não tem Jesus como seu Salvador. Eu quero lhe dizer que o caminho para que você possa entrar
no meio do povo é abandonar o seu falso Deus. É dizer que o Deus revelado na pessoa de Cristo é o seu Deus. Que o povo que Cristo resgatou é o seu povo. E que você não quer mais voltar para os moabitas. Você não quer voltar mais para o meio daqueles que vivem em pecado. Mas você quer morrer no meio do povo de Deus. Ruth nasceu moabita, mas morreu na terra prometida. E você, nessa noite, pode ter nascido no império das trevas, mas ele lhe traz graciosamente, em meio às dores, como foi o caso de Ruth, para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor então fará com que você faça parte desse povo. E nessa noite, ao ouvir a doce voz do Redentor, que você seja coberta por Ele. Que a graça de Cristo, do descendente de Ruth, possa lhe alcançar nessa noite. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse livro tão precioso. Ainda haveremos de aprender tanto com o Senhor, Pai. Mas obrigado pelo fato do Senhor ter nos deixado esse presente, esse livro tão precioso. Como o Senhor, Pai, é tão glorioso, como o Senhor salva pecadores, como o Senhor transforma inimigos indignos em teu povo. Como o Senhor mostra que não depende só de homens, mas que o Senhor fez com que mulheres santas estivessem na descendência do Senhor Jesus Cristo, na ascendência do Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos, Senhor, o Senhor, aquele que salva homens e mulheres, que salva moabitas, estrangeiros, inimigos do Senhor, nos traz para o teu reino, para o teu pacto, para a tua aliança. Continua abençoando o teu povo, Senhor. E se há alguém aqui nessa noite, no nosso meio, que não conhece o Deus de Israel, o Deus que se revelou em Cristo Jesus, que essa noite seja uma noite em que eles abandonem o Deus Quemos, que eles abandonem os falsos deuses para servir o único e verdadeiro Deus. Que eles digam que o Deus dele é o Deus revelado na pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós oramos assim, certos de que o teu Santo Espírito, que sopra onde quer, e faz o que quer, pode converter corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, querido.